Isso. Boa tarde, sejam todas bem-vindas à mentoria da Sociedade Águia, que hoje recebe Priscila Paranhos. Ela que é mãe, é empreendedora e estava na área do direito, né, Pri? Você é ex-advogada, ex-juíza? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Seja muito bem-vinda à Sociedade Águia. Eu sou Kelly Chaves, sou a mãe do Luiz Félix. Boa tarde, então, pessoal. Kelly, muito obrigada pelo convite. É uma honra falar para todos do seu time, né? Me sinto honrada aqui em estar com o tempo de todos vocês. O nosso tempo é o que nós temos de mais precioso, né? Então, muito obrigada por vocês concederem um pedacinho do domingo de vocês para me ouvir. Como a Kelly estava dizendo, eu era da área jurídica, eu não deixei de ser, né? Porque o conhecimento a gente nunca perde, mas não atuo mais. A minha última função na área jurídica era como assessora no Ministério Público, aqui do Paraná, e há um ano e alguns meses eu tomei a decisão de empreender em doTERRA em tempo integral, né? Mas eu iniciei meu negócio, como a maioria de vocês, em tempo parcial, em agosto de 2020, quando eu tomei a decisão, dei o start, e posso dizer que a decisão de deixar o direito para só desenvolver doTERRA foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, em todos os sentidos, não só financeiramente falando, mas principalmente pelo crescimento pessoal e profissional que eu passei nesse período, né? Nesse um ano e 4 meses desenvolvendo doTERRA, só doTERRA. 2022 foi um ano que eu viajei muito pelo Clube Diamond, então não sei se tem participantes do Clube Diamond aqui, mas se não tem, eu já deixo aí vocês com o objetivo de participarem do Clube Diamond. Eu participei das 2 edições de 2022 e posso dizer com certeza que foi assim um romper de doTERRA, assim, foi sabe assim, aquilo que muda o jogo, sabe, assim, que vira. É o Clube Diamond. Para quem faz o Clube Diamond da forma que tem que ser feita, né? Para quem leva o Clube Diamond com comprometimento, para quem realmente põe o pé na estrada, né? Fala assim, não, eu vou realmente fazer o que o clube está me proporcionando, né? Fazer as mentorias presenciais, fazer as classes, desbravar aí, né? O nosso país geograficamente, a gente tem esse apoio do clube para isso, e as metas que tem no clube, os treinamentos específicos, tudo isso vai lapidando, né, de fato, o diamante que a gente se torna, que a gente vai, né, ali se tornando, que é um processo, né? Ninguém está pronto como Diamond, né? E nem os Diamonds estão prontos como Diamond, é um processo que a gente vai contínuo, né? Essa lapidação ela não para nunca. Então, o clube é um start para esse início dessa lapidação. Então, se não tem ninguém aqui participando do clube, eu deixo esse convite aí já, né? A gente está na primeira temporada de 2023. Se eu não me engano, julho vai ser o mês de junho, deixa eu ver, março, abril, maio, junho. São 4 meses dessa temporada, nós estamos no segundo mês, então. Julho é a qualificação do segundo semestre. Então, dá tempo aí de vocês correrem pelo Silver. E, gente, a gente fala muito de desenvolvimento pessoal, né? E tem muita gente que paga por esses momentos que a gente está tendo aqui, tem muita gente que paga, inclusive, né? O Clube Diamond é um clube que a doTERRA te dá e ela te paga. É o contrário, em vez de você pagar para estar no clube, ela paga para você estar no clube. Então, é uma oportunidade ímpar, tá? Então, eu já saí um pouco da rota para falar do Clube Diamond, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, o meu desafio aqui hoje com vocês é falar sobre mentalidade, e antes eu tive um momento com a Kellen para a gente falar um pouquinho sobre mentalidade, e aproveito para dizer para vocês, assim, quando o líder se preocupa, né, investe o tempo dele e recursos dele para desenvolver a mentalidade da equipe, eu acho que isso é maior e mais importante do que qualquer brinde. E quando você vira essa chave que aquele que quer que eu me torne uma pessoa melhor, né, que investe do seu tempo e dos seus recursos para que eu me torne uma pessoa melhor, essa pessoa ela deve ser honrada.
Então, Kellen, eu parabenizo a tua iniciativa, eu parabenizo, assim, de coração, porque nós sabemos, né, que não é barato investir em curso. Por exemplo, você está investindo num curso que tem um valor alto, que eu já investi, né? O Protagon não foi um valor também barato, digamos assim, mas ele vale cada centavo, da mesma forma que o curso que você está fazendo vale cada centavo, porque investir em mentalidade, né, não enriquece só nós em termos, né, de visão, mas todos aqueles que fazem parte da nossa equipe, né? A partir do momento que a gente transfere essa visão. Então, a Eva tem transferido a visão dela para vocês e hoje eu vou transferir um pouquinho da minha. Então, já parabenizo você, Eva, por essa atitude, porque eu vejo muita em equipes, a gente trabalha sempre assim, eu vou te dar um brinde disso, um brinde daquilo, que ele é importante também para o nosso negócio, mas o que vai realmente transformar a gente é isso aqui, ó, a mentalidade. Pri, eu me sinto muito honrada com a sua fala, porque às vezes a gente acha que a liderança é muito solitária, né? Sim, A minha né? liderança não é solitária, porque eu tenho a Eva, eu tenho as minhas downlines também, que são extremamente parceiras e encaram estar aqui no domingo. Olha, a gente tem mentoria todo domingo, tá? Então, encarar estar aqui no domingo e remando na contramão, principalmente familiar, né? Que a gente, até a gente chegar num determinado ranking, a gente escuta muita passivo-agressivo ali, né, na cabeça, né? Então, assim, a sensação, muitas vezes, do líder é de estar remando e olhar e estar no mesmo lugar, né? Então, eu me sinto muito honrada por ter a equipe que eu tenho, de serem extremamente parceiras, e eu fico muito feliz de você falar isso, porque um dia a pessoa me perguntou assim, você quer uma líder que te puxa, mas você é essa líder. Então, eu tenho me tornado a líder que eu quero ter na minha equipe. E eu de braço dado com a minha líder, que a minha líder direta é a Eva hoje, né? Então, assim, é uma parceira também. Então, assim, quando as pessoas cobram, que a gente vai também em outras, dar mentoria em outras equipes, né? E as pessoas sempre estão cobrando, porque o meu líder isso, o meu líder aquilo, e a minha fala sempre vai ser, torne-se aquela pessoa que você gostaria de ter na sua equipe. Seja a pessoa Exatamente. ensinável e seja também o líder que faz, né? Então, o desaprender é muito importante, né? E estar ali aberto a novas coisas. E eu tenho batido muito nessa tecla da mentalidade, porque a gente tem visto muitos líderes que chegaram lá, né, que é o diamante, e que não ficaram lá no diamante, porque a mentalidade tem que estar muito forte até para você ganhar dinheiro, sabia? Porque se você não tiver uma mentalidade forte, você não sustenta, você fica louco com aquilo, né? Então, é ótimo, assim. Agora, antes de você começar no assunto de fato, a gente sempre fala do pulo do gato, né? Ou o gato que pula muito. Teve alguma coisa, assim, na sua vida? Porque, assim, no início a gente fala assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer quando der, porque eu sou mãe, eu sou dona de casa, você estava ali no Ministério Público, que não é uma coisa fácil, a Eva também está lá no Ministério Público hoje. Então, assim, teve alguma coisa que falou assim, agora vai, porque todo mundo fica esperando a lagartixa que vai trazer o crocodilo. Teve o crocodilo na sua vida ou você teve que ir lá e fazer acontecer? Conta só um pouquinho assim para gente como foi esse destravar da Priscila, que falou assim, não, chega de Ministério Público e esse aqui é o negócio da minha vida. Eu entendi que eu não estava desconfortável, um pouco diferente da maioria, não era a parte financeira que estava me incomodando, não era, né? Porque no Ministério Público eu não ganhava mal, não ganhava bem, mas não ganhava mal, aquela coisa, né? O serviço público ele fecha duas portas, né? Tem um ditado que brinca assim, ele fecha duas portas, a da pobreza, mas da riqueza também. Por isso que muita gente se apega naquela tábua de salvação, né? Como se fosse uma tábua de salvação e não sai, não desgruda dali. Porque é aquela coisa, né? Chovendo ou fazendo sol, você está ganhando a mesma coisa. Só que eu nunca fui uma pessoa que pensasse assim, não, eu estou aqui, aqui tá bom. Eu sempre pensei assim, não, é um degrauzinho de cada vez. Então, quando eu entrei como estagiária de pós-graduação, e o Ministério Público sempre foi o sonho da minha vida, em termos profissionais. E quando eu fui convidada para ser assessora,
eu entendi que aquilo ali era mais um degrauzinho. Então, ela estava como estagiária, mais um degrauzinho, estou como assessora, e eu nunca pensei em ficar ali por muito tempo, né? Porque o último degrau era ser membro do Ministério Público, era ser promotora de justiça. Só que daí, o nosso grande mestre, ali, o Renato Beran, ele fala assim, que quando ele estava na aeronáutica, ele colocou um pé no futuro, viu o que era lá, e ele não gostou do que viu. E quando eu comecei a trabalhar diretamente com os promotores de justiça, eu vi a vida deles e não gostei do que vi. Então, eu pensei o seguinte, é isso mesmo que eu quero viver? Porque enquanto a gente está de fora, na graduação, como estagiário, a gente sempre olha assim, né? A gente olha para cima porque a gente se enxerga pequeno. Então, a gente olha assim, nossa, né? Tudo isso, a profissão. E quando a gente está aqui, a gente alinha, ajusta aqui, ó, no mesmo nível, a gente começa a entender que não não é só o glamour da profissão, mas tem também, como em todas tem. Mas aí que tá. Eu quero viver não só o glamour, eu quero viver também, né, a parte ruim dessa profissão. E até a Sofia nascer, aí eu tinha muito aquela coisa do justiceiro, né? Daquela pessoa que bota a cara e não teme. Agora, na hora que ela nasceu, eu já falei assim, bom, eu não consigo mais ser essa pessoa, porque não é só sobre mim, é sobre a minha filha também. E aí, a partir do momento que você começa a ter contato com os promotores, você escuta assim, eu tive que sair, fugida de cidade tal, porque eu tive que me posicionar, eu tive que enfrentar a ameaça de morte, enfim. Eu falei, não é isso que eu quero viver, né? Não é isso que eu quero viver. Então, eu sei que se eu pagar o preço para chegar à promotoria, eu vou alcançar. Eu sei que se eu pagar o preço, qual que é pagar o preço? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Pagar o preço das horas de estudo, da solidão, né? Da resiliência, porque o mundo do concurso é assim, né? E que bom que eu passei por isso, porque hoje eu entendo de doTERRA assim, eu enxergo como, né, todas essas etapas que você tem que passar no mundo do concurso, em doTERRA a gente também passa, né? Então, se eu pagasse o preço, eu ia chegar, mas a hora que eu chegasse, era isso mesmo que eu queria? E aí eu entendi que não era, e eu não estava disposta a pagar o preço. Qual que era o preço? Era me enfiar dentro de um quarto como esse aqui e ficar estudando, né? Não vendo a minha filha crescer, e quando chegasse lá, não era aquilo não era aquela vida que eu queria ter. Só que aí entra no sistema de crenças, né? Entra no sistema de crenças. E eu não me via de forma alguma no empreendedorismo, porque a minha vida inteira eu fui me construindo como alguém para o serviço público, né? Para o direito, para o serviço público. E o pulo do gato, né? Falando sobre o pulo do gato, foi quando eu parei de estudar só a parte técnica, né? E comecei a estudar sobre autoconhecimento. Esse foi o pulo do gato. Só para fazer uma, olha aqui, ó, isso aqui, ó, tem livro, lá em cima tem mais livro, tem livro dentro do guarda-roupa. Então, eu fiquei pensando assim, quanto que eu acumulei de conhecimento técnico todos esses anos, né? Na época eu estava com 32 anos, quanto que eu acumulei de conhecimento técnico todos esses anos? O ambiente que eu estava inserida, e a gente vai falar sobre ambiente também, estimulava muito o ambiente técnico, mas nada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, nada, nada. Então, o ambiente que eu estava inserida privilegiava os diplomas que você tinha na parede, os artigos que você escreveu, as palestras que você deu. Então, sempre assim, na parte técnica, mas nada sobre o ser humano. E aí, quando eu entendi que eu precisava me enxergar, olhar para mim, quem era a Priscila de fato, eu enxerguei que a Priscila não era o direito, né? E aí que começou esse movimento de me entender quem sou eu realmente, qual que era o meu propósito de vida. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre propósito, a minha mente ficava inquieta, porque eu não sabia qual era o meu propósito. Então, se você não tem clareza naquilo que você quer ou que você é, você não chega a nenhum lugar. E esse processo foi um processo que eu vivi que me levou à doTERRA, né? A doTERRA me encontrou porque eu entrei na frequência, entende?
Eu entrei na frequência. Enquanto eu estava numa outra energia, não tinha espaço para empreendedorismo na minha vida, porque não fazia sentido nenhum. Agora, a hora que eu comecei a olhar para mim, aí a doTERRA me encontrou, a gente se encontrou, né? Porque foi um ambiente que estimulava o quê? O desenvolvimento pessoal. E aí eu tive que quebrar muitas crenças, e foi um processo, não é um processo tranquilo, não, é um processo doloroso, e precisa ser doloroso, mas eu quero que vocês entendam doloroso no sentido de desconstrução, né? De desconstrução do que eu entendia por objetivo de vida e pelo que eu entendo hoje. E esse processo ele passa por um processo doloroso, porque te tira da zona de conforto, né? Eu estava ali numa posição de prestígio, ali dentro do Ministério Público, e, de repente, eu sou uma consultora de bem-estar, sabe? Então, esse movimento é um movimento interno muito intenso. E Que você tem um preconceito, né, Pri? Você passou por esse preconceito de estar lá, porque a gente tem uma pessoa na equipe que ela é secretária de advogados, e a gente sabe que ela tem maior potencial, mas ela não destrava. Eu acredito que ela deve passar por um preconceito muito grande ali, né? Porque é ela, né? Ela vai ter que se olhar, entender quem que é ela, o que ela quer, se é aquele ambiente que ela quer viver, se é aquilo que ela quer construir para a vida dela. Porque se hoje eu estivesse no mesmo lugar, na mesma função, em termos pessoais, em termos financeiros, eu estaria no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu falo sempre assim, daqui a 10 anos, fazendo o que você está fazendo, como vai estar a sua vida? Para a pessoa poder dar uma pensada, porque em 10 anos em doTERRA, se você trabalhar focada, você vai estar muito longe. Eu nem digo 10, Kellen, eu digo 5. 5 anos, porque eu estou desenvolvendo, eu estou indo para o 20, 21, 22, 23, é o meu 4º ano em doTERRA, tá? É o meu 4º ano, considerando que de 2020, então eu comecei em agosto de 2020, até dezembro de 2021, eu desenvolvi em tempo parcial, mas era um parcial que eu confesso para vocês, não era um parcial com constância, era um parcial quando dava, porque eu tinha um volume de trabalho gigante, que me comprimia, me espremia de um jeito que eu não tinha como, porque eu tinha prazo, né? Eu trabalhava na área criminal, os prazos são muito curtos, então eu não tinha como. Então, não é que eu fazia, você fazia tantas horas por semana, não, fazia quando dava eu estava compartilhando. Então, eu entendo hoje, quando um líder não está crescendo, ele está fazendo quando dá. Então, ele tem que ter consciência, é um momento que eu preciso fazer quando dá, eu estou ali, mas eu estou fazendo quando dá. Eu sei que eu preciso resistir agora, porque às vezes você está andando, você não percebe que você está andando, mas você está. É pequeno, é um passo lento, mas está. Mas é ter essa antifragilidade para entender que é por um momento, porque eu sabia que era por um momento, porque naquele passo ali eu não ia chegar em nenhum lugar. E foi quando eu destravei aquilo que eu falei, não, agora eu preciso fazer de forma profissional. Aí, ó, mas eu precisei passar por esse momento aqui, que parece que eu só remava e não saía do lugar. Então, o pulo do gato, gente, só para a gente avançar, é olhar para mim, olhar para si. Não é o teu upline que vai olhar para você, não é o teu downline que vai olhar para você, é você que vai olhar para você. É você que vai falar assim, quais habilidades eu preciso desenvolver para fazer isso aqui, ó. Primeira coisa, né, o porquê. Você tem um porquê? Se você tem um porquê, você vai descobrir o teu como. Então, se você tem um porquê muito claro, eu quero fazer isso, eu quero desenvolver doTERRA porque por esse motivo, por essa razão. Se você tem esse porquê, você vai desenvolver o como. E o como é o quê? Quais habilidades eu preciso ter para desenvolver esse trabalho? Eu não tinha nenhuma habilidade, nenhuma. Quando eu falo que eu não tinha nenhuma, eu tinha menos uma, porque eu já tinha uma crença que eu carregava que a venda era ruim, que a venda era demérito, sabe? Aquela pessoa que está te vendendo algo é porque ela não deu certo em nada na vida e ela chegou ali. Ai, que dó. Você entendeu? Eu tinha isso comigo, né? Porque isso é algo que nos é transmitido. Então, para mim, foi muito difícil, né? Gente, por mais de um ano, eu era a consultora 007. Ninguém sabia que eu era consultora, além da minha família. Porque, além da minha família aqui, meu marido, nem minha mãe sabia, tá? Nem minha mãe. Porque eu não queria o quê? Eu não queria a crítica, eu não queria o julgamento.
Então, ficava assim, eu estou usando isso aqui, usa também, tá? Mas eu não me posicionava como consultora, entendeu? Porque a minha crença no produto era inabalável, a minha crença no negócio e em mim não era, não. Então, É por isso que eu incrível, volto a né, dizer, Pri? tem que olhar para você. Sempre que eu me apresentava no início, aí eu falava, eu sou formada em serviço social, sou pós-graduada nisso e tal, e hoje estou vendendo. Hoje eu já não falo mais, ninguém sabe da minha formação, porque hoje eu sou consultora do bem-estar do Terra. Eu nem falo que eu sou formada em aromaterapia. A Eva está sempre me cobrando, Kelly, mas você tem que falar, eu falo, mas, cara, eu sou consultora do bem-estar porque a identidade hoje é muito forte, o propósito de que eu estou aqui resgatando pessoas, porque assim, como eu sou autista e falo para mães de autistas, que eu sou mãe de uma autista, eu falo que eu estou resgatando famílias, né? Eu tenho outras mães aqui resgatadas, que acharam que depois do diagnóstico não tinha mais solução, e doTERRA me proporcionou resgatar pessoas, mostrar para elas que pode ter qualidade de vida, que uma pessoa com autismo pode ter uma vida. Então, assim, eu tenho tanto prazer hoje em falar que eu sou consultora do Terra, eu encho, assim, quando eu vou me apresentar, sou consultora do Terra, e não tem preço, né? A gente escuta muito dos líderes maiores, assim, do Terra não é uma empresa de óleos essenciais. Ela é uma empresa de desenvolvimento de pessoas revestida em óleos essenciais, em produtos de É isso aromaterapia, né? mesmo. A gente vê isso por E na verdade, Kellen, não é nem da liderança, a gente ouviu isso do próprio Paulo, sim. lá na Bahia. Ele fala isso, né? Ele sempre inicia falando isso nos treinamentos de Silvers e Acima, quando ele participa. Lá na Bahia, ele fala várias vezes isso, nós não somos uma empresa de óleo, nós não somos uma empresa de marketing multinível, nós não somos uma empresa apenas de óleos essenciais. O óleo essencial ele é um instrumento, um instrumento. Ontem, falando com uma consultora, ela até falou para mim assim, eu trabalho pelo óleo essencial. Eu falei assim, se o óleo essencial for só o teu único objetivo, você não vai longe. Por quê? Porque o seu objetivo tem que ser desenvolvimento pessoal, começando por você e pelos outros à sua volta. Porque o óleo essencial ele vai até o compartilhador. A gente precisa entender isso. Ele vai só até o compartilhador. Se a gente está falando em construção de negócio, é desenvolvimento pessoal, gente. É desenvolvimento pessoal. Então, você precisa ter um tempo para desenvolver a si, para você poder desenvolver os outros. Ninguém lidera ninguém se não liderar primeiro a si. Tá? Kellen, você me permite já iniciar Vamos. aqui para a gente Isso, não. isso que eu ia falar, porque o papo está muito gostoso Tá, e se a gente então vamos deixar, a lá. gente não vai Vai ouvir embora, né? o propósito, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, agora eu acho que você vai ter que fazer aquele mesmo esquema que eu te falei antes, de você primeiro expandir a tela. Tenta passar o slide. Tá. Tá indo? Ah, foi. Tá. Pode começar. Então, gente, eu digo para vocês assim, ó, tem muita coisa que eu vou falar aqui. Tem gente na sala aqui do meu time também que assistiu esse treinamento aqui que eu dei logo após o Protagon. O Protagon, para quem não sabe, é um treinamento de desenvolvimento pessoal que é ministrado pelo Wendel Carvalho, que é um especialista em pessoas, né? Ele, junto com a esposa dele, a Karina Peloy, e é um treinamento de alto impacto. Né? Foi um treinamento de 3 dias, bem intenso, que começava às 8 da manhã ali, e até 1 hora, no último dia foi até às 3 da manhã. Então, tinha muitos momentos ali que eu não queria ouvir. E eu não entendia por que estava tendo aquele desconforto, né? E aí até eu entender que para muitas coisas eu precisava me colocar numa situação do quê? De discípulo, de aluno. E muitas vezes a gente não se coloca nessa posição. Então, eu trago essa frase aqui para vocês, não porque é uma posição assim de superioridade, não, mas porque muitas vezes a gente tem que se colocar na posição de aluno para que a gente entenda que aquilo vai agregar na nossa vida. E eu estou ouvindo esse livro, estou ouvindo, né, o audiobook desse livro aqui, que me indicaram um diamante que não é da nossa linha. Ele me indicou lá na Bahia, na viagem de incentivo, e ele falou assim, você precisa ler esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, e depois eu vou compartilhar com a Kellen esse audiobook, tá? E aí, em um momento,
eu ouvi essa frase aqui: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então assim, ó, isso fez total sentido para mim, eu fiquei meditando nessa frase o dia inteiro, porque tem muitas coisas que a gente ouve que a gente não internaliza, porque a gente não se coloca numa posição de aprendizado, tá? A gente não se coloca numa posição assim, ok, agora eu vou absorver, depois eu vou processar e vou colocar em prática aquilo que fizer sentido para mim. Se a gente absorve, muita coisa num primeiro momento pode não fazer sentido nenhum, mas a gente vai o quê? Maturando, né? A gente vai amadurecendo aquilo que a gente ouviu, que a gente aprendeu. Nesse 1 mês de pós-Protagon, muita coisa, eu falei, né, no áudio que eu mandei para minha equipe, muita coisa já maturou, já amadureceu para mim, que naquele momento ali parecia não fazer sentido, mas eu o quê? Me coloquei numa posição de discípulo. E aí fez sentido, o mestre apareceu, né? O ensinamento apareceu, tá bom? Tá bom? Então, assim, Então, ó, assim, eu peço para vocês que se coloquem agora numa posição de discípulo. E aí, o que eu vou falar pode não fazer sentido agora, mas pode fazer sentido no futuro, tá bom? Então, vamos lá. Construir um negócio épico é uma montanha que não tem fim, né? Ele fala de construção de vida épica. O que é um épico? É acima, né, da média, é algo extraordinário, né? Então, é uma montanha. Então, entenda a montanha como uma escalada. Você não sobe assim, montanha. Quem já fez, quem já subiu uma montanha ou um morro? Quem já subiu? Fala para mim, eu aí. Quem já fez isso? Alguém já fez? Eu. Né? Eu. Vocês sobem assim? Não, não é assim? Né? Vai para um lado, parece que você está descendo, mas depois vai para o outro. Por quê? Porque você vai seguindo, não é o caminho mais, não é uma linha reta, né? Você vai seguindo onde você consegue passar. Às vezes você tem que descer um pouquinho, voltar por um outro lado, porque você não vai conseguir subir numa perna só, assim, não, numa estirada só, não. Às vezes você faz uma curva mais para baixo, depois você sobe um pouquinho, depois você vai de lado, depois você sobe, né? Então, é uma montanha que não tem fim, o desenvolvimento pessoal. E você vai desenvolvendo habilidades no percurso. Uma coisa que eu ouço muito a pessoa falar assim: então tá, então primeiro eu vou fazer um curso de aromaterapia e depois eu volto para falar para as pessoas sobre os óleos essenciais. O que vocês acham sobre isso? Essa pessoa volta, será? Né? E a mesma coisa, primeiro eu vou aprender tudo sobre o negócio e depois eu vou desenvolver o negócio. Né? É no percurso que você vai aprender, né? Claro, no começo você vai ter que ter um conhecimento básico e no percurso você vai o quê? Desenvolvendo habilidades para cada fase ali da tua subida. Tá? Então, eu deixo para você assim, ó, entenda que não é uma maratona, tá? Você tem que já entender que a construção do teu negócio é uma maratona, tá bom? Então, assim, ó, eu mereço, eu crio e eu faço. É sempre a partir de mim, tá bom? Então, sobre maestria emocional, que é algo que eu vejo assim, que sem isso aqui, o consultor, ele morre nos 100 primeiros metros, eu digo, da maratona, né? Pensando que a gente está numa maratona, né? O consultor que não entende que ele tem que desenvolver uma maestria emocional, uma gestão emocional de si, para conseguir trabalhar com pessoas, ele não dura muito nesse modelo de negócio, né? Porque a gente vai ter desafios como em qualquer outra profissão, em qualquer outra, né? Eu sempre falo assim, escolha o seu difícil. Indoterra tem difícil também, né? É que a gente pode, de forma estratégica, né, ficar menos tempo num estado de sofrimento. O que é um estado de sofrimento? Está muito difícil para fazer meu LRP, eu só escuto não, ninguém quer se cadastrar, eu não consegui nenhuma consultora que desenvolva, que tenha comprometimento. Isso é um estado de sofrimento, porque você está o quê? Sempre na falta, na escassez, eu não tenho, não tenho. Agora, quando você se coloca, né, num belo estado emocional, e isso, quem determina, né, ele é altamente influenciável pelo ambiente que você está inserido, as pessoas, né? Então,
quando se fala, né, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, isso é uma verdade irrefutável. Conviva só com pessoas que estão ali naquela coisa, ai, tá muito difícil, tá difícil, não sei o quê, tá... Ai, tá numa sala que tá todo mundo chorando, você vai chorar também, isso aí já fizeram até experimentos sociais, assim, né? O ambiente te molda demais. Então, estar num ambiente de pessoas que têm uma mentalidade, não, realmente, é simples, mas não é fácil. Então, eu tenho que dar um passo de cada vez, eu tenho que desenvolver as habilidades para cada passo. Então, as crenças por níveis, né? Até o Elite, a crença no produto. Então, quanto mais eu uso o produto, quanto mais eu falo do produto, das minhas experiências, mais eu vou o quê? Conectar as pessoas com as minhas experiências. E se eu tenho experiências positivas, quem também não precisa ter essas experiências? É muito difícil quando a gente fala de uma forma sincera, verdadeira, com aquela paixão. Gente, é muito difícil não converter. Não converter uma venda, não converter uma inscrição. Né? Você pode não converter por questões alheias. Ai, olha, meu cartão vai vencer dia tal, agora eu não posso fechar, ou aquilo não é prioridade para a pessoa no momento, mas você sabe que você fez o teu melhor. Você sabe. Tem pessoas, não é todo mundo que está pronto, né? Para esse novo estilo de vida que os óleos essenciais trazem. E não é todo mundo que está pronto para o negócio também, né? Tem questões outras que a gente não tem o quê? Controle. Então, a gente tem que entender que tem coisas que a gente vai ter controle e tem coisas que a gente vai exercer influência. A partir do momento que eu compartilho o que os óleos fizeram na vida da minha filha, ou compartilho o que o negócio tem feito na minha vida pessoal, profissional, eu estou influenciando alguém. Eu estou mostrando para aquela pessoa o que isso pode fazer por ela também. Está no meu campo de influência, mas não está no meu campo de controle. Só que, às vezes, o que a gente faz? Como a gente tem um negócio de números, né? E as pessoas precisam entender isso, a gente fala para 2, 3 pessoas e acha que a gente já levei 3 nãos, ok, então não dá. Então, se a gente aumenta o número de pessoas com que a gente compartilha, aí sim a gente vai ter uma métrica, tá? Mas dessas 10 aqui que eu falei, nenhuma entendeu que o óleo fazia sentido para a vida dela? Nenhuma quis. É muito difícil quando a gente estabelece essas métricas que a gente não tem ali um percentual de conversão. Tem. Só que dificilmente a gente faz isso, né? A maioria não faz. Você começa a estabelecer essas métricas depois quando você já está lá no nível de Premier de Silver. E isso tem que ser desde o começo. Então, se eu estou trabalhando com um negócio que é números, e no Decole tem esses números, né? Então, se eu falei com 10 pessoas, se eu converti uma, ok, então a minha métrica está em 10%. Então, eu vou trabalhar para aumentar essa métrica. Né? Então, a gente tem que trabalhar com esses números e tem que ter em mente que tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente tem influência. A gente não pode querer ter controle de todas as situações. E quando a gente aumenta o número de pessoas com que a gente fala, a gente aumenta o quê? A probabilidade de conversão. Aumenta o que é o nosso campo de influência. E deixando claro também que o não de hoje é o sim de amanhã, é um possível sim de amanhã. Tem pessoas que eu falei em 2020 que estão se cadastrando agora em 2023. Mas por quê? Porque viram que eu fui resiliente aos nãos. Tá? E isso é muito importante. A resiliência, antifragilidade, é algo que a gente precisa ter essa armadura, é algo que a gente precisa nos revestir, como se fosse uma armadura mesmo, nos revestir. Tá? Então, quando eu vou para uma apresentação, seja do produto, seja do negócio, eu tenho que entender, eu tenho que já internalizada que eu vou dar o meu melhor, eu vou exercer o meu campo de influência, porque eu acredito naquilo que eu estou falando. Mas o não pode me abalar. Então, eu estou aqui, ó. Não pode me abalar a ponto de, nossa, me rejeitou. Nossa, talvez eu não fui tão convincente. Entende? Entende? A ponto daquilo diminui a nossa energia e daí no outro dia você não tem o quê? Constância. Constância. Né? A gente faz um dia, leva um não hoje, leva um não amanhã, leva um não na terça-feira. O que a gente faz na quarta? Não apresenta. Não fala com ninguém.
Então, desenvolver essa antifragilidade é muito importante, o que vai fazer a gente romper a barreira dos 100 metros que a gente fala, né? Do início, dos primeiros 3 meses. Com os primeiros 3 meses ali, né? É um momento que você vai ter a baixa estima de pessoas ignorantes, né? Como fala o Eric Worre, né? Do GoPro. Você tem que vencer isso, né? Quando a gente decide fazer marketing multinível, né? Como, né? A Doterra, o plano de pagamento da Doterra está inserido aí, apesar da cultura não ser, mas o plano de pagamento, o plano de carreira está inserido nesse modelo. Quando a gente decide, a gente vai ouvir muita coisa, e a maioria é ruim. É pirâmide, não sei o que, esquema, lá. Então, e principalmente de pessoas próximas, né, de familiares, de amigos, de pessoas que você contava o quê? Com apoio. Então, você precisa ter essa antifragilidade a essa perda de estima inicial, porque isso depois de um tempo, o seu resultado vai mostrar, né? Então, falando rapidamente sobre ambiente, né? Gente, estar em um ambiente, e esse ambiente que nós estamos aqui, né, de pessoas que elas têm, elas estão vibrando, sabe? No mesmo sentido, que querem desenvolvimento pessoal, que querem mudança de vida, né? Que não querem ficar ali no vitimismo, é muito importante, muito importante. Então, esteja rodeado de pessoas assim, né? É, Estar em ambientes, por exemplo, cursos de desenvolvimento pessoal, sair um pouco só do ambiente de doTERRA é importante também, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica muito só no ambiente de doTERRA, só naquele ambiente de doTERRA, por muito tempo. Isso foi algo que aconteceu comigo. Então, por 2 anos era só aquele ambiente, só aquele ambiente, só aquele ambiente. Às vezes você precisa sair um pouquinho, né, colocar um pouquinho a cabeça para fora da água para enxergar de forma mais ampla. Então, é importante estar nos treinamentos, é importante estar no sistema, é indispensável, né? É o nosso oxigênio diário, estar no sistema de treinamento. Mas é importante também que a gente procure cursos, né, de desenvolvimento pessoal, ouça audiobooks, tem muito material gratuito no YouTube, muito material do Wendel, Jacob Petri, que é um cara que eu gosto muito, ele é bem disruptivo, do Joel J. Tem muitos aí, né, do Flávio Augusto, amo o Flávio Augusto, a forma como ele traz o empreendedorismo, sabe? Então, Jim Rohn, né, que é um dos grandes do nosso modelo de negócio, ouvi os audiobooks do Jim Rohn, o Eric Worre também. Então, assim, a gente precisa se alimentar disso, tá? Então, eu deixo essa sugestão para vocês que, às vezes, é importante mudar o seu ambiente, né? Para quem está mais tempo em doTERRA, não sei qual que é a média de tempo que vocês têm em doTERRA, então, para quem tem ali mais de 1 ano, 2 em doTERRA, é importante dar uma oxigenada, né? Ouvir sobre desenvolvimento pessoal fora, né? Para você trazer, se alimentar, para você trazer para a tua equipe também. Então, não ficar só, então só vou ver os treinamentos da linha ascendente. É importante, não é que você vai deixar de ver, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é também saber que você tem que buscar conhecimento, um conhecimento mais amplo, não só do negócio que você está desenvolvendo, mas conhecimento de mindset, de pessoas mesmo, sabe? Sabe por quê? Porque eu vejo muito assim, ó, e entrando aqui, se você trata as pessoas como âncoras ou balões, tá? Muitas vezes a gente acha, né, que o nosso upline é como se fosse uma âncora, assim, que a gente pega assim, ó, e ele tem que puxar, né? Uma âncora, né? A âncora faz o quê no navio? Ela atraca e depois a âncora ela vai subindo, né? Então, às vezes a gente se agarra no upline, né, no teu patrocinador e espera que ele te suba, né? Então, ter essa concepção, se você está agindo como uma âncora, né? Se você está se apegando, né? Aquela coisa do apego, para que alguém te suba, ela que vai te puxar, ou se você está agindo como um balão. O que é um balão? Alguém que eleva outras pessoas, né? Então, qual que é a tua posição hoje em doTERRA? Você é uma âncora
que espera que alguém né? Que vá lá alguém que faz assim com a maçaneta, né? Com a maçaneta não, com a manivela lá do navio, né? E puxe você, ou você é um balão que eleva outras pessoas. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica esperando sempre que alguém puxe, sempre que alguém puxe, sempre que alguém puxe, mas a gente não eleva, não agrega para outras pessoas. E no nosso modelo de negócio, a gente precisa ter uma atitude. É claro que não é, ninguém vai estar 100% o tempo todo, tem momentos que vai precisar ser puxada. Eu fui puxada várias vezes, né? Mas quanto mais tempo você ficar como âncora, mais difícil vai ser ter o desenvolvimento. Tá? Mais difícil, como posso dizer, mais doloroso, né? Porque ser arrastada, ser puxada também não é legal, não é confortável. Tá? Não é confortável nem para quem é puxado, nem para quem puxa. Tá? Então, ter uma atitude mental de balão. Né? O que eu posso agregar? O que eu posso fazer? O que eu posso colaborar? Isso é muito importante, né? Porque ideias levam uma ação e ação leva um resultado. Então, quando você se abastece de boas ideias, de bons conhecimentos, você vai ali depois consolidar aquilo e vai ter ações que vão te levar a um resultado X. Tá? Medo, né? O que eu vejo muitas pessoas falarem sobre medo, né? Ah, então eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de e se eu fizer do terra, se eu investir nisso, investir naquilo. Gente, a gente fez um treinamento lá no Protagon, que era assim, tem essa apostila aqui, né? Daí a gente anotava assim, olha, então pense em algo que você tem muito medo de fazer, muito medo. E aí você vai anotar assim, ó, se eu fizer isso, né? Se eu fizer isso que eu tenho medo, ou se eu parar de fazer isso, né? Se é algo que eu preciso fazer, é algo que eu preciso parar de fazer, o que de melhor pode acontecer na minha vida? Ah, então se eu desenvolver da terra durante lá 2 anos, se eu focar em doTERRA durante 2 anos, o que de melhor pode acontecer? Em 2 anos, para quem já pegou o Construa ali, o Construa, não estou vendo nenhum aqui perto, mas o Construa tem uma média ali embaixo, que poucas pessoas notam isso, né? Mas ali embaixo tem uma média de tempo, tá? Ali na página do plano de carreira, tem uma média de tempo. E a média de tempo do diamante é 2 anos, tá? É uma média ali, né? Tem uma média de 2 anos, de 2 a 4 anos é a média de um diamante. Se eu fizer de forma focada em 2 anos, 2 anos de forma focada, o que de melhor pode acontecer? Se eu não chegar no diamante, eu estou muito próximo. Foi o que aconteceu comigo. Se eu fizer de forma focada em 2 anos, eu estou bem perto do diamante, estou um passinho do diamante, né? Então, na verdade, de forma focada, eu estou fazendo mesmo 1 ano e 4 meses. Nem cheguei nos 2 ainda. E vamos lá, o que de pior pode acontecer? Então, quando eu decidi sair do Ministério Público, né? O que de pior poderia acontecer? E aí você vem, né? Então, eu coloquei assim, eu posso ser motivo de piada, as pessoas vão falar, vão apontar, puxa, não deu certo lá, os olhinhos dela não deram certo, né? Então, tá vindo aqui bater de novo na porta do gabinete pedindo um carguinho. Então, você tem que colocar o que de pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer. E qual seria o custo de não encarar isso? Então, qual seria o custo de eu não desenvolver doTERRA? O custo emocional de eu continuar fazendo algo que não se alinhava mais àquilo que eu queria fazer para a minha vida. Eu não levantava feliz em ter que fazer recursos, em ter que abrir processos que eu não queria nem ver, sabe? A área criminal chegou a um momento tóxico para mim, bem tóxico. O meu corpo, ele já expressava aquilo, sabe? Dor, muita dor, muita dor. Só de eu sentar aqui nessa cadeira e abrir a minha área de trabalho, eu sentia dor no corpo, muita dor. Então, o que emocionalmente, se eu não decidisse, né? Não era só doTERRA, qualquer outra coisa que eu tinha que decidir fazer. Se eu continuasse naquela posição, fazendo a mesma coisa, qual era o custo emocional que eu teria? E qual era o custo financeiro? Bom, financeiramente falando, em 2 anos, o meu salário não tinha aumentado nem R$1. Nem R$1. Né? A gente veio no momento de pandemia, congelaram tudo. E mesmo depois da pandemia, o reajuste que teve foi ridículo. Ridículo. Que nem de perto chegou
perto ali da inflação que a gente teve nesse período, né? E qual que era o custo de encarar isso? Então, qual que era o custo de sair dessa zona de conforto? Então, você tem que fazer essa pergunta. Eu queria que vocês printassem essa tela aqui, por favor, e depois vocês fizessem esse exercício, né? Se eu fizer isso que eu preciso fazer, ou se eu não fizer, ou se eu parar de fazer isso, né, que eu estou fazendo agora, o que de melhor pode acontecer ou o que de pior pode me acontecer? Você vai escrever, tá? Você vai escrever lá. O que de melhor pode acontecer se eu fizer? Tan, 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 tan. O que de pior? Tan, 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 tan. E depois o custo. Por que a gente precisa fazer essa análise? Porque, na maioria das vezes, a gente vai ver que o custo de não fazer, de não encarar aquilo, é muito alto, perto do custo de fazer. Entende? Entenderam o que eu quis dizer? O custo de não fazer, de não encarar, é muito mais alto do que o de fazer. Muito mais alto. Tá? E às vezes a gente se coloca assim numa posição que, por a gente não ter clareza nisso, a gente fica o quê? Paralisado. Então, faça esse exercício aqui. Se o custo de não decidir fazer DOTEA de forma profissional não é muito mais alto do que o de fazer. O de sair da zona de conforto, de adquirir as habilidades, onde eu preciso melhorar. Tá? Sobre prosperidade aqui, abundância financeira, a gente olha, quando a gente olha ali o plano de carreira da DOTERRA, é muito comum, né, que a gente deseje resultado X. Então, a gente olha ali, às vezes a gente fala ali, né, para o prospecto, qual seria um valor que, né, uma meta aqui para você seguir aqui? O que você queria chegar? Queria chegar, se eu chegasse no Premier já estaria bom, né? Só que você tem o que você é primeiro. Então, para chegar nesse resultado aqui, você precisa ser isso aqui. E a maioria não quer ser, ela quer ter primeiro. Né? A maioria não quer pagar o preço de ser. Então, por isso que a gente fala que alguém próspero é muito difícil de alguém que é rico, né? Por quê? Porque prosperidade é muito sobre o que você é e não sobre as posses que você tem. Então, a gente pega muitas pessoas que chegaram, trazendo para o nosso negócio, que chegaram, como a Kellen falou, chegaram num nível, por exemplo, um nível de diamante, né? Que é um nível, né, o nível mais desejado, digamos assim. E aí, só que ela não tinha adquirido as habilidades que ela precisava. E o que aconteceu? Ela se mantém? Não se mantém. Não se mantém. Porque ela não deu conta de gerir aquele resultado. Ela não deu conta. Então, se me perguntassem há 6 meses se eu estava pronta para ser uma diamante, eu diria que não. Eu queria o resultado financeiro do diamante, com certeza, mas eu não estava pronta. Eu não era ainda quem eu precisava ser. Não tinha a resiliência que eu precisava ter, não tinha a visão que eu precisava ter para ser uma diamante. Entende? Então, pergunte assim, eu quero esse nível aqui, eu quero chegar nesse novo nível aqui. Eu já sou o que esse nível precisa? Eu quero chegar ao nível de Silver. Silver é um nível de liderança, né? Eu já dou conta, eu já me lidero? Eu dou conta de liderar uma equipe? Porque se você chegar nesse nível, e, gente, eu já tive inúmeras experiências na minha equipe, se você chegar nesse nível sem ser o que você precisa para dar conta desse nível, você não fica. Não fica. Não fica. Você volta para o nível onde você dá conta de gerir. Você volta, assim, ó, volta. Volta. Você bate, mas você volta para o nível onde você dá conta, onde você é. E eu deixo pode ser um pouco doloroso que eu vou falar, principalmente para as líderes, né? Mas, às vezes, a gente precisa deixar que a pessoa volte para onde ela é. Né? Impacta, lógico, o nosso negócio, de certa forma, mas se a gente forçar que ela permaneça ali, a gente está retardando o desenvolvimento dela. Tá? Então, se eu sou uma Silver, e o meu downline, o meu qualificador que me faz chegar a Silver, né? O meu Elite, ele não tem ainda, ele não é ele não é, né, alguém que tem a crença do Elite, ele bate o Elite, porque às vezes eu estou ajudando, tá? Eu estou forçando, eu estou lá, mas ele não permanece ali. Se eu sair um pouquinho,
ele não permanece ali. E às vezes você precisa sair um pouquinho para ver se ele realmente ele quer ser. Porque muitas vezes a gente quer por ele, mas ele não quer por si. Entende? Então a gente precisa sair um pouquinho para que ele entenda, para que ele se olhe, né? Ele entenda se ele quer ser aquilo. E aí a gente vai fazer o quê? Não é que a gente está deixando de cuidar, não é isso. O cuidado muitas vezes envolve se retirar um pouquinho e ficar olhando. Como pais, a gente não faz isso? A gente está sempre em cima ali? Não. A gente sai um pouquinho, não, deixa ela ir, ela consegue ir, eu confio que ela consegue. Ou ela vai se desafiar, vamos ver até onde ela consegue ir. Eu faço isso com a minha filha, eu fico olhando. Vamos ver se ela dá conta, né? Porque muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer que ele seja o que ele ainda não está pronto para ser. E porque ele ainda não entendeu nem que é necessário para ele ser. Então, precisa passar por esse momento que é dele, é muito íntimo, sabe? A pessoa precisa entender, eu quero ser isso. Se ela não quiser, não tem o que você faça como líder que vai fazer ela querer. E acaba o quê? Que drena muito a gente como líder, né? E a gente para de fazer o quê? De prospectar novos e trazer oxigênio para nossa rede. Oxigênio para nossa rede, tá bom? Então, é algo que fez muito sentido quando eu entendi isso. Muito sentido, tá? Então, talvez possa fazer sentido aí para vocês também. Então, aqui avançando, que eu tenho acho que mais uns 10 minutinhos, quem que enriquece em doTERRA? Ou na vida, tá? Eu sempre faço essa comunicação de doTERRA com todo o resto, né? Com a vida, porque anda junto. Não é algo que converge, tá? Não é assim. O crescimento que eu tenho nas outras áreas também reflete na doTERRA, tá? Então, quem ajuda mais pessoas? Então, quanto mais a gente fala dos olhos, quanto mais vidas impactadas, às vezes eu achava que isso era meio retórico, assim, que era algo que, isso é conversa para boi dormir, né? Quando fala, o diamante é alguém que ajudou muitas pessoas. E é verdade, né? Ele ajudou muitas pessoas a terem resultado com os produtos e terem resultados com o negócio. Eu estou falando de um diamante sólido, tá? Não estou falando de alguém que só bateu, chegou e não estava pronto. Eu estou falando aquele que né? Então, aquele que chegou, eu estou falando do diamante, mas aquele que chegou, por exemplo, a Silver, a Premier, a Elite, ele é uma métrica. Quanto mais pessoas você vai ajudando, mais você vai aqui, ó, um degrauzinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Tá? Essa questão do criar um sistema. Ontem eu estava na casa de uma líder minha, que eu tenho um carinho, uma admiração por ela gigante, e a gente estava falando muito de sistema, né, da necessidade de sistema, de ter uma plataforma, né, porque a gente vai ganhar mais tempo com essa questão da plataforma, né? Só que muitas vezes, a gente acha que aquilo vai ser assim, ó, com aquilo ali vai destravar todo mundo. E nem sempre, não necessariamente, porque aquela pessoa que ela é proativa, e ela entende o negócio dela como o negócio dela, ela vai desenvolvendo mecanismos. É muito importante, lógico, né? Quando a gente já tem tudo assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Mas, de certa forma, também a gente tira o que é a autonomia das pessoas, né? De, não, eu vou buscar o conhecimento. Mas quando eu falo de sistema, é que você tem que ter uma visão de onde você quer chegar e o método. Então, eu quero chegar à elite. Qual que é o método para chegar à elite? Eu preciso falar com tantas pessoas, eu preciso apresentar o produto para tantas pessoas em tanto tempo, né? Dentro de um mês. Eu quero chegar à elite nesse mês, eu estou saindo do 0 PV para 3.000 OV. Como que eu tenho que distribuir essa pontuação? Isso é um método. Eu tenho a visão de onde eu quero chegar, mas eu preciso criar um método, tá? E aí a pessoa, o teu patrocinador, o teu cadastrador, ele vai ser fundamental. Então, ser ensinável é a chave, tá? Pagar o preço, né? Pagar o preço que você vai ter que investir em desenvolvimento de habilidades, investir no seu negócio. Muitas vezes a pessoa, ela não entende que ela tem um negócio, né? Porque doTERRA o investimento é baixo, é o teu produto ali, o teu kit que você comprou com R$ 700, você tem o teu produto ali. Hoje, o que você abre de negócio com R$ 755? O que você abre de negócio? Alguém dá uma dica para mim? Você abre o quê com R$ 755? Eu desconheço.
Eu desconheço algo que você abra com R$ 755, mas no Terra você começa com R$ 755. Na verdade, se você quiser, começa até com 90, né? Mas eu não sei como que a pessoa começa sem nada na mão. Mas tem quem acha que começa com R$ 90. E eu desconheço. A pessoa que não tem um produto na mão, como é que ela começa? Falando o quê? Né? Ah, esse produto é muito bom para você, mas eu mesmo não tenho. Entendeu? Para mim não faz sentido, né? Mas, enfim, eu nunca vi ninguém crescendo assim, com essa mentalidade que só cadastrar com R$ 90 vai dar certo, né? A experiência você tem com os produtos, né? E o kit, ele não é pensado no que é melhor para o consultor, não, ele é pensado no que é melhor para o cliente, não é que é no melhor para a gente, é no que é melhor para o cliente. O cliente vai ter uma experiência completa com pelo menos o kit livre na mão, tá? Então, como o investimento é relativamente baixo, as pessoas, elas não encaram com o quê? Com comprometimento, né? Ah, mas vou fazer do hotel, mas se também não der, estou com meu produto aqui. Então, assim, não tem aquela coisa assim, quando você tem um ponto que você paga o aluguel, eu até estava falando isso também com uma outra consultora, né? Ó, teu marido aqui, ele tem essa empresa, chovendo, caindo canivete do céu, ele não tem que abrir essa empresa todo dia, ele não tem folha de pagamento para pagar, ele não tem aluguel para pagar, ele não tem fornecedor para pagar, tem, não tem? Então ele não vai fazer o negócio dele quando ele estiver motivado, ele vai fazer todo dia, estando motivado ou não estando. É ou não é? Agora, por que do Terra a gente sempre tem que colocar assim, mas hoje eu não tô legal, não sei o quê. Quando eu tinha meus recursos para fazer, eu não tinha. Eu estava motivada, eu estava inspirada para escrever, não importava, eu tinha que entregar tal hora, tal dia, aquele recurso, sabe? Então, você precisa desenvolver habilidades que moldem a tua mente, que você, em qualquer negócio, que você enxergue isso como algo que é para uma vida, não é para hoje ou para amanhã. Quando a gente abre um negócio, quando alguém abre uma lojinha, ela não está pensando em fechar daqui 6 meses, ela está pensando que aquilo ali ela vai cada vez crescer mais. Hoje ela tem uma loja, amanhã ela tem uma franquia, né, uma rede de franqueados. E separar a parte do bônus, né? O empreendedor, né? Ele não pega todo o lucro dele. Na verdade, nos primeiros, as expectativas de Senai, do Senai e do Sebrae, é que nos primeiros 2 anos o empreendedor ele nem tem lucro, né? Tudo que entra ele reinveste. Por que em Doterra a gente não tem essa mentalidade de reinvestir no nosso negócio, gente? O que entra de bônus a gente gasta tudo. Precisa ter essa mentalidade de reinvestir no negócio. Investir em você, em treinamento para você, investir na rede, né? Investir na equipe. Então, precisa ter lógico, na medida das possibilidades, né? Mas tem que ter essa mentalidade de uma parte do bônus ficar para investir em produto. A gente tem bogo, às vezes, olha, eu posso aqui ter um estoque disso aqui, porque, né, isso aqui depois eu faço um giro com esses produtos, tá? Isso é agir com autorresponsabilidade, isso é ter atitude de dono do seu negócio, tá bom? Só avançando aqui, opa, então aqui, ó, para concluir, não deseje menos desafios, deseje mais sabedoria. Se eu não me engano, essa frase é do Jim Rohn, tá? Muitas vezes, a gente quer o mais fácil. E nem sempre o mais fácil, eu até anotei aqui, ó, uma frase também do autor, que o obstáculo é o caminho. Sabe por que o obstáculo é o caminho? Porque faz você adquirir habilidades para ultrapassar esse obstáculo. Faz você se desenvolver para ultrapassar esse obstáculo. E cada obstáculo que você rompe, você fica, opa, agora aprendi esse obstáculo aqui, no próximo obstáculo já tenho esse conhecimento aqui, ó. E cada vez eu vou aumentando. É como se fosse um videogame, né, Pri? Porque Cada fase avançada, né? Passa da fase, fala assim, você é melhor nessa fase, passa essa fase para mim. Aí, se você chegar na outra fase, você vai ter que voltar, porque você não aprendeu o que aquela fase anterior tinha que te ensinar, né? Exatamente. E aqui, ó, para concluir, então, aqui no meu tempo, não deseje nada mais fácil, deseje ser melhor, tá? Deseje que você tenha ferramentas contigo que faça cada vez você ultrapassar aquilo ali de forma mais tranquila, de forma menos pesada, de forma mais que o impacto daquilo ali que você está superando seja cada vez menor. Então, às vezes, quando a gente passa por uma frustração no nosso negócio, ou de alguém que parou, ou de uma linha que você tem que reconstruir, né?
ou de alguém que você esperava uma lealdade não foi, ou uma expectativa frustrada, é sempre sobre a gente. Não é sobre ela, é sobre a gente, sabe? Se aquela pessoa me frustrou, é porque qual que é a expectativa que eu coloquei sobre ela que ela não dava conta de atender? Foi eu que coloquei. Então, quando eu falo de desejar ser melhor, é ser melhor em quê? Em autoconhecimento, porque quando eu me autoconheço, eu entendo que aquela projeção que eu fiz no outro diz sobre mim, não sobre ele. Eu estou projetando nele o que me falta, na verdade. Tá? Então, mais uma vez, eu deixo para vocês assim, olha, olhem para si, né, sobre o que eu preciso melhorar, né, no que eu preciso me autodesenvolver. E é assim que você vai ser o protagonista da sua jornada em doTERRA, só assim. Não tem outro jeito, não tem. Não tem atalho, não tem marketing digital, desculpa aí se tem alguém que desenvolve, não, eu acho ótimo, acho um potencializador gigante, e é uma das as habilidades que eu preciso adquirir, mas ele só vai potencializar aquilo que você já é, tá? Não tem atalho, não tem, gente, não tem. Quanto mais a gente vai ganhando envergadura, né, nesse negócio, a gente vai entendendo que não tem atalho. É fazer o básico bem feito e muitas vezes. Tá? Cada vez mais se tornar, nós somos professores de uma aula só, né? Então é fazer muito, cada vez que você faz mais uma classe, você se torna melhor na próxima, na tua fala, na tua oratória, no teu convencimento. Na próxima vez que você vai apresentar um negócio, ai, será que eu pequei naquela fala, foi mal colocada? Na próxima você vai estar melhor, e assim na próxima, e na próxima, na próxima, na próxima, né? Então é assim que você vai ser protagonista na tua jornada em doTERRA, tá? Então, ó, opa, papelada aqui. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, tá? Deixa eu... Filha, vai para lá, por favor. Espera só um pouquinho, gente. Não está aparecendo ela, não. Mas, meninas, abriu também as suas câmeras para a gente depois tirar um print aqui. E se alguém tiver alguma pergunta para a Priscila, a gente ainda tem uns minutinhos aí para ela poder responder. Vamos ver. Quem está no computador aí, que pode fazer um print. Maternidade real. Você está no computador, Pri? Pode fazer um print? Tô. Deixa eu interromper aqui. Colocar aqui Olha, no eu modo de fiquei visualização. muito grata pela sua disponibilidade. Eu adorei o final, assim, principalmente, né? Somos professores de uma aula só, porque o básico precisa ser dito, né? A gente tem essa dificuldade. Uma pessoa falou aqui no chat que a gente estava falando que não se começa nada com R$ 90, aí ela falou, mas se a pessoa já usa muito tempo, então ela não investiu R$ 90, ela vem investindo, né? Que na hora que ela somar, vai ser muito mais do que um kit, né? Então, a gente fala de investimento inicial ali para quem ainda não conhece, né? Então, não dá para começar com R$ 90. Né? Na minha época, era o kit família, que demorou 45 dias para chegar na minha casa. Hoje, eu falo, gente, tem que ser o essencial para o lar. Custo-benefício, é só você fazer uma matemática básica, né? doTERRA é matemática o tempo todo, né? Quantas pessoas você apresenta, para quantas você cadastra. Não estou cadastrando. Quantas pessoas você está apresentando? É isso Né? mesmo. Para quantas pessoas? Porque quem anda comigo fala assim, nossa, Kellen é a maluca da doTERRA, porque gente, vai ficar registrado aqui e isso não é falta de sentimento, tá? Minha avó viveu 101 anos, então no velório da minha avó eu estava fazendo doTERRA. O povo estava chorando, eu estava pingando lavanda, aí a outra ia desmaiar porque eu acho que cheirou lavanda demais. Acho que na verdade ela não queria desmaiar, ela deu uma piscada de sono assim, eu pinguei peppermint, né? A Rose, minha companheira, está aqui, ela estava no hospital com o menino internado, eu estou assim, mas aproveita que você está aí, pinga óleo na mão do povo. Então, assim, dá para você fazer, gente, dá para otimizar, dá para ir na padaria, na fila, você experimenta peppermint, ó, tem uma estratégia ótima, pinga peppermint na boca e sopra. Aí, todo mundo fica olhando, que cheiro é esse? Aí é a sua oportunidade
para você falar, olha, você quer uma experiência aromática, né? Eu ando com o Luiz, porque o Luiz, ele tem muito mais facilidade com as pessoas do que eu, né? Nós somos dois autistas completamente diferentes, eu sou do silêncio, ele é do barulho, eu sou da organização, ele é da bagunça, eu sou do ficar em casa sozinha, ele é do muita gente, da socialização, então, assim, eu ando com ele, que ele passa em todas as lojas, ele oferece óleo para todo mundo na maior, assim, então, ele falou, mãe, a fulana é tão gente boa, dá um óleo para ela, aí eu, olha, você quer, então, assim, o segredo também é andar de dois, né, se a gente puder andar parceira ali, é bacana também, né, e tudo isso que você veio trazer para a gente só enriquece aquilo que a gente fala todos os dias, é abrir a sua loja todo dia. A Rose está aqui, é dona de padaria, eu tenho certeza que ela não faz pão só no dia que ela está afim. Ah, hoje eu não estou afim, então não vou ligar o forno. Né? Então, quem já está no ramo do empreendedorismo por qualquer motivo, entende quando a gente fala, liga o computador, olha seus bonequinhos, fala com seus clientes, porque é um trabalho, gente. Isso aqui é trabalho. E se a gente está aqui no domingo, vai falar, mas no domingo é dia de ficar com a família e tal, aqui em casa é no sábado, que normalmente a gente faz algum passeio, mas o domingo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu escuto muito na hora do almoço, que eu não desço às vezes para almoçar, e aí as pessoas falam, nossa, o que ela está fazendo lá no domingo? Gente, eu estou comprando todos os outros domingos, todas as outras férias, né? É renunciando o bom para viver o extraordinário, né? Eu amo estar aqui com vocês, eu amo fazer isso, eu acho que quanto mais eu me dou para as pessoas, mais eu aprendo, né? Então, não é fácil, não é moleza, mas é gostoso demais estar aqui. É gostoso receber as pessoas falando assim, nossa, igual a Priscila hoje falou para mim, Kellen, você postava lá aviso de lua e eu falava, que maluquice é essa? E eu estou fazendo e está sendo surreal. Então, isso não tem preço, cara. Não tem preço, é muito bom. Então, obrigado por vocês estarem aqui, comprando os outros domingos da vida de vocês, né? Renunciando o bom para viver o extraordinário. Deixa eu só tirar o print aqui, deixa eu só tirar o print, Isso. então. Olha ali, filha, para a gente tirar um print. Vamos tirar um print? Todo mundo olhando. Oi? Aí, foi. Uhum. Depois Vou você manda mandar para já. mim. Meninas, Mando, beijo mando para sim. vocês. Quem for da equipe do Thiago já está ao vivo. Vou postar o link lá. Bora que hoje tem mais alinhamento. Ó, Pri. Obrigada, Kellen. Junto. Mãe. Tchau, pessoal. Tchau.